Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Macieira, presidente da Inset Max. Estou aqui em nome de todo o nosso time para compartilhar com vocês, com muito orgulho e satisfação, sobre uma pesquisa realizada pela TecPet e ouviu profissionais do controle de pragas de todo o Brasil. O estudo revelou que a Insetimax está entre as duas marcas de inseticidas mais lembradas do Brasil. Prova que qualidade e inovação andam lado a lado em todas as soluções que apresentamos ao mercado. Com um laboratório próprio de desenvolvimento, seguimos investindo em tecnologia e inovação, garantindo assim produtos mais modernos para o controle e proteção de todos os ambientes. Outro resultado da pesquisa que nos orgulha imensamente é que entre todas as indústrias do setor, a Inset Max foi reconhecida em primeiro lugar como a indústria que mais investe em treinamento e suporte técnico. Com um time altamente qualificado, consolidamos nossa posição de liderança através de iniciativas que vão muito além da comercialização de insumos. Eventos como o TAP, Técnico de Alta Performance, e a nossa Expo Max, a primeira feira virtual do Brasil, são exemplos do compromisso da Inset Max em entregar conhecimento de alto nível para o mercado profissional. Isso prova que nosso atendimento, qualidade e proximidade com nossos clientes, amigos e parceiros realmente fazem diferença no nosso dia a dia. Esse reconhecimento é fruto do empenho e dedicação de toda a equipe Insetimax e de vocês que confiam e acreditam em nossa marca. Seguimos firmes com o compromisso da inovação, oferecer qualidade e tecnologia e estarmos cada vez mais próximos do mercado. Muito obrigado a todos pela confiança e parceria. O sucesso da Inset Max é o sucesso de todos nós. As moscas podem causar doenças e prejuízos financeiros. A Insetimax apresenta para você a solução definitiva para essa praga indesejável. Agicron 10WP é um mosquicida em pó molhável que combate as moscas domésticas. Ideal para ambientes que necessitam de eficácia e segurança. Disponível em embalagens de 100 gramas, 300 gramas e 1 kg de pó molhável. Ao ser pulverizado, deve ser diluído em uma proporção de 100 gramas de pó para 800 ml de água. Para pincelamento, deve ser diluído em uma proporção de 100 gramas de pó para 80 ml de água. Sua composição à base de acetamiprid tem alta atratividade sexual e alimentar para as moscas, além de alto poder residual. Pode ser aplicada em placas, barbantes ou pulverizada de forma localizada apenas nas superfícies preferidas pelas moscas, evitando as tradicionais nuvens de pulverização. Agicron 10WP é um mosquicida de uso profissional. Verifique todas as recomendações de segurança antes da aplicação. Controle de uma vez por todas as moscas com Agicron 10WP. Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula para vocês. Hoje, a nossa última aula, nessa quinta-feira, às 19 horas aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez, com essa parceria que todos vocês estão abraçando a Insetimax, nos abraçando, a mim, ao Thiago, nessa participação em conjunto aqui, acompanhando as nossas aulas que vêm desde setembro, né? E hoje chegamos à nossa última aula do ano, mas ainda teremos muitas novidades pela frente, né? Ano que vem temos muitos projetos para trazer para vocês, muitas novidades. Mas eu espero que todos tenham aproveitado bastante, possam aproveitar ainda mais. Os conteúdos sempre estão disponíveis aqui no nosso YouTube. Então, eu espero que cada vez mais a gente consiga transmitir nossos conhecimentos para vocês e vocês possam usufruir desses conhecimentos nas empresas de vocês, né, no dia a dia de trabalho de vocês. Bom, então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso treinamento hoje, né? Hoje falando sobre moscas, para finalizar aí, um tema muito importante também. Então, trago hoje para vocês aqui domínio e controle de moscas, né? Um conhecimento essencial da biologia e da prática, né? Como a gente pode
trabalhar com esses insetos para que a gente venha a ter o melhor controle, as melhores soluções para o nosso cotidiano aí. Então, pessoal, se tratando de moscas, a gente precisa entender um pouco sobre o local aonde amostrar, o local onde esses indivíduos mais se propiciam, né, mais estão aparecendo, aonde a gente tem maior foco de larvas de moscas, maior foco de indivíduos adultos, pontos de proliferação. Então é importante a gente ter um conhecimento básico, né, aí sobre a biologia, sobre o comportamento dessa praga, para que a gente possa fazer a melhor metodologia para o tratamento, seja ele um tratamento interno ou externo de uma residência, de uma empresa, uma indústria, né? Então, vamos lá, né? Então, em resumo, pessoal, as moscas, elas pertencem à ordem Diptera, possuem características que se destacam dentro do seu organismo, né? Principalmente ali os olhos compostos, o par de asas bem definidos que ajuda, que faz esse voo muito veloz que a mosca tem, embora ela tenha também mais dois pares de asas que não são bem definidos, não são bem formados, que servem apenas ali para percepção do ambiente e auxílio no voo, mas possuem essas características. Além disso, o aparelho bucal, né, a peça bucal, que é uma peça de perfuração e sucção, que geralmente tem a grande maioria das moscas, tá? Além disso, elas têm um sistema digestivo bem especializado para que elas possam processar alimentos líquidos, tá? Temos exemplos da mosca doméstica, né? Que faz a alimentação por sucção mesmo. Ela libera uma enzima no alimento, faz com que aquele alimento fique líquido para que ela possa sugá-lo e assim se nutrir. Então, as moscas, elas se alimentam de substâncias diversas, né, de substâncias orgânicas, que vai desde matéria em decomposição até, por exemplo, um néctar de flores aí. Então, tem um ciclo de vida que pode ser influenciado pela temperatura, né? Então, é um inseto que também tem essas habituações climáticas em seu desenvolvimento, né? Bom, como eu estava falando das principais características, é importante a gente falar um pouco mais sobre isso. Então, os olhos são compostos, são bem grandes, ele dá um amplo aspecto de visão para esse inseto, o que permite com que ele se torne mais difícil de ser predado, né? É difícil você conseguir capturar uma mosca, os próprios predadores também sofrem um pouco com isso, com a mobilidade das moscas sendo muito ágeis, né? As asas, como eu havia falado para vocês, elas possuem um par de asas totalmente funcional, que facilita com que ela consiga esses voos mais rápidos, e tem um segundo par de asas, né, que na verdade são considerados ali, são chamados de halteres, que é basicamente para equilíbrio e orientação do voo, né, essa percepção de ambiente, auxílio nas modificações de movimentação que a mosca faz. E a peça bucal, elas variam, né, de acordo para a espécie, mas a grande maioria ela está adaptada a fazer a perfuração de pele ou tecido do que seja que ela fosse alimentar ali, e sugar os alimentos, né, de forma líquida. Então existem espécies de moscas que se alimentam de sangue, existem espécies que estão se alimentando de seivas de frutas, de substâncias orgânicas, então a grande maioria tem essa equiparação do aparelho bucal sugador e perfurador. As antenas nas moscas, né? Elas são usadas para se localizar no ambiente também e localizar principalmente odor, né? Pelas antenas que elas captam as partículas de cheiro ali, de odor, e elas conseguem encontrar o seu alimento ali, né? As antenas também servem como uma forma de distinguir machos e fêmeas em determinados casos, né? As fêmeas têm uma antena um pouco mais fina do que o macho. E o exoesqueleto desse indivíduo, ele é proposto para que ele possa reter certa quantidade de líquido, então deixa a mosca mais úmida. Então isso facilita na proteção dela, facilita com que ela consiga se manter melhor no ambiente, mesmo com temperaturas mais quentes. Então, o exoesqueleto desse indivíduo protege muito ele e controla essa umidade corporal dele, né?
É, aqui como eu estava falando sobre a diferenciação de macho e fêmea, eu achei importante colocar aqui para vocês um quadro para a gente enaltecer isso, tá? Então a gente consegue fazer diferenciação de machos e fêmeas, principalmente ali por tamanho. Geralmente as fêmeas elas são maiores do que os machos, pelo abdômen, coloração do abdômen, né? As fêmeas ela tem um abdômen um pouco mais largo, justamente pelo órgão ovopositor, né, que possui só nas fêmeas, mas não possui nos machos, né, obviamente. E, e isso acaba fazendo com que o abdômen da fêmea seja mais arredondado, aliás, seja mais largo do que o do macho. O macho ele fica um pouco mais redondo ali. Além disso, tem a coloração, como eu estava falando também. As fêmeas elas têm umas listras mais proeminentes ali e elas não se fundem no final do abdômen ali. Elas só são listras mesmo. Já no macho, ele tem como se fosse uma fusão dessas listras. E no final do abdômen dele é como se fosse um pedaço mais escuro mesmo, uma parte mais escura. Além disso, os segmentos também, geralmente fêmeas são 9 segmentos e os machos são 8 segmentos de partes abdominais ali, né? Você consegue verificar bem definido isso, os segmentos corporais ali nas moscas. Os olhos, as moscas, as fêmeas possuem os olhos mais afastados, né? Mais separados um do outro. Já os machos, os olhos são mais juntos, né? Uma outra característica que eu estava falando era justamente das antenas. As fêmeas elas têm aquela antena mais fina, já o macho já é mais espessa a antena. Coloco aqui do lado também uma identificação mais fácil, né? Estou repetindo um pouco sobre o que eu acabei de falar, mas basicamente só para frisar aqui o mais fácil. É observar o abdômen, observar o comprimento de tamanho e observar os olhos. Isso é o que facilita você a identificar ali no dia a dia, de uma maneira mais fácil. Se você conseguir fazer uma comparação, botar dois insetos, duas moscas uma do lado da outra, provavelmente a que for maior será a fêmea. E aí tem como reparar essa situação do abdômen, um pouco mais arredondado no macho e um pouco mais largo na fêmea, justamente pelo órgão ovopositor, né, por esse aparelho. E os olhos dá para ver também por cima a junção ali no macho e a separação na fêmea. As moscas, então, pessoal, elas têm também uma metamorfose completa, tá? Elas vão desde de ovo até larva, pupa e adulto. Então, nós temos aí essas características nas moscas. As larvas, elas são a fase mais voraz da mosca, é onde ela mais precisa se alimentar para poder se desenvolver. Geralmente, ela está fazendo aí em torno de 3 a 4 mudas ali para poder se desenvolver e chegar à fase adulta, tá? As fêmeas, dependendo da espécie, elas conseguem ovopositar ali entre 2.000 ovos, né? Dentro de espécies que conseguem sobreviver até 30 dias ou um pouco mais ali, elas conseguem ovopositar esses 2.000 ovos ali, né? As larvas de moscas, elas geralmente são mais amareladas, são mais esbranquiçadas e vão se desenvolvendo até ficar uma coloração mais escura, onde elas vão se empupar. Têm formato de vermes, né? Mas não possuem patas, né? São apódas e e não tem olhos. Então ela vai se alimentando, ela só se alimenta ali, tem só um aparelho bucal para ela se alimentar. A pupa ocorre quando as larvas já estão bem alimentadas. Eu vou mostrar mais à frente ali o tempo do processo, que vai geralmente ali até 9 dias. Geralmente, essa fase de pupa, ela se torna um casulo, vai sofrer uma metamorfose e vai se transformar em mosca. O indivíduo adulto, ele já está pronto para se acasalar após 30 horas ali da sua eclosão ali. E já tem possibilidade de reiniciar o ciclo da vida da mosca. O hábitat, né, desses indivíduos, pessoal, são ambientes quentes e úmidos, onde tem vasta oferta de matéria orgânica, né, em decomposição, fezes, restos de alimentos, carcaças de animais, tudo isso pode servir como alimentação, então tudo isso facilita. Então, a dieta desses indivíduos, né, se alimentam-se de uma ampla variedade de matéria orgânica, como eu já havia falado, excrementos, matéria em decomposição, néctar de frutas, néctar de flores, sucos de frutas, secreções de outros animais, enfim. E
de importância ecológica, ele tem a possibilidade da polinização, né, que ele ajuda a fazer quando ele vai se alimentar desses néctares, né? As larvas, né, elas são predadoras de outras larvas de outras espécies, como pulgões, por exemplo. Então, ela serve para esse controle ecológico e faz parte dessa cadeia alimentar do ambiente onde ela está incluída, né? E para a importância humana, eles são indivíduos capazes de causar mais de 100 patogenias. Então, é importante também a gente fazer o tratamento desses indivíduos para evitar não só essas questões de saúde, mas também questões sanitárias. Esse indivíduo no ambiente de um restaurante, por exemplo, não é bem visto, acaba trazendo prejuízos econômicos e a imagem ali do empreendimento. Então, é importante a gente fazer esse controle para evitar justamente a contaminação de alimentos, perda de credibilidade com a imagem do estabelecimento. Então, tem toda essa importância também. Então, já trazendo aqui para mosca doméstica, né, que é a mosca mais comum aí que a gente trata hoje em dia, que é a musca doméstica, né? Nós temos indivíduos adultos apresentando, né, uma coloração acinzentada com faixas longitudinais mais escuras ao longo do tórax. Como a imagem aqui demonstra, a gente consegue ver essas características ali. A gente também consegue ver ali o par de asa funcional e abaixo dá para notar ali o par de halteres, né, dessas asas que não são bem desenvolvidas. E os olhos compostos ali, bem característicos também dessa espécie. Então, nós temos ali aparelho bucal sugador, possibilitando a ingestão desses alimentos líquidos, né? Medem em torno ali de 4 a 8 milímetros. As fêmeas normalmente são maiores do que os machos, como eu já havia falado. São vetores de mais de 100 tipos de patógenos diferentes. As larvas dessas espécies, né, medem em torno de 7 a 10 milímetros, não possuem olhos e com a região da cabeça um pouco mais larga do que o final do abdômen, que a gente consegue identificar o início e o fim do corpo da larva, né? Tem uma coloração mais esbranquiçada, leitosa ali, e vai se desenvolvendo ao longo dos seus instares, né? Das trocas ali de tamanho ali, de desenvolvimento, as fases que a mosca tem. Então, a mosca doméstica, né, as larvas, elas podem ser encontradas no substrato orgânico, né, como lixões, estações de tratamento de efluentes, canteiros de jardins onde tenham recentes adubações com fezes de animais, né? É capaz de a gente encontrar também em cadáveres de animais ou de humanos também, dependendo da situação. Muitas vezes, né, a proliferação das moscas, ela ocorre em áreas vizinhas aos locais onde a gente está inspecionando, onde a gente está fazendo o trabalho. Então, é importante a gente inspecionar também as áreas vizinhas dos nossos clientes, claro que precisa ter uma autorização do dono do estabelecimento ao lado, do terreno, enfim, para que seja evitado. Mas, se conseguir, é bem importante a gente fazer essa verificação, tá? Como eu coloquei aqui, nesses casos é recomendado a gente inspecionar as áreas vizinhas também, para que a gente possa analisar. Às vezes tem algum ponto de proliferação de moscas na área vizinha e a gente não tem acesso ali pelo nosso cliente, mas é importante a gente tentar um diálogo ali com o proprietário do terreno ao lado para que a gente possa fazer esse controle, tá? A biologia dessa espécie, né? A fêmea, ela oviposita de 20 a 50 ovos agrupados, né? Tem um agrupamento desses ovos por ciclo por período de ovoposição, né? Podem chegar a totalizar aí de 350 a 900 ovos depositados ao longo da sua vida, né? Isso aí dependendo do quanto esse indivíduo vai durar no ambiente. Um ovo ele necessita de bastante umidade e se transforma em larva dentro de 8 a 20 horas. Então, geralmente, as moscas elas ovipositam próximo às áreas de alimentação, já para essa larva poder eclodir e se alimentar e iniciar o seu desenvolvimento.
Então, uma mosca, ela passa cerca de 3 instares ali, como eu havia falado para vocês, 3 mudanças, né? Que vão aí ocorrer dentro de um período de uma semana, um pouquinho mais, um pouquinho menos ali, variando entre 5 a 9 dias, dependendo do período ali, do tempo, do clima, né? Então, elas passam a procurar, após essas fases, essas larvas, elas vão procurar um ambiente mais úmido, aliás, perdão, um ambiente mais seco, né? Vai sair desse ambiente mais úmido, vai procurar um ambiente mais seco para que ela possa impupar e aí começar um novo ciclo para ela se transformar num indivíduo adulto, né? Nessa procura por um ambiente mais seco, as larvas podem circular ali cerca de 50 metros, tá? Da área de origem da sua eclosão, né? Do ponto de alimentação ali mais úmido, onde esses ovos foram depositados, tá? Essa fase pupal vai demorar ali entre 3 a 4 dias para que a mosca consiga se desenvolver e eclodir como um indivíduo adulto já alado, pronto para reproduzir em algumas horas. Um adulto ele demora 1 hora após ali eclodir ali para secar as suas asas e poder iniciar o voo. O ciclo de vida da mosca, ela tem em média ali de 6 a 10 dias, né, de duração, e o desenvolvimento completo, né, de gerações ali por ano, ela consegue fazer entre 10 e 12 ovoposições, né? Então tudo isso vai depender, a quantidade de ovoposições vai depender pela quantidade de ovos que ela vai conseguir colocar. Então, tudo depende da temperatura, do clima, do ambiente onde ela está alojada. E a longevidade de vida desses indivíduos, como eu havia falado, vai entre 10 a 25 dias. Podem ser predadas, podem acontecer vários fatores que diminuam esses períodos, mas a média é essa, entre 10 a 25 dias ali de vida. Como características, eles têm a capacidade do voo, são atraídos pela luz, o que propicia controles com armadilhas luminosas, né, controles não químicos, não tem capacidade de penetrar a embalagem, embora algumas tenham esse aparelho perfurador, para ele não é interessante embalagens, então não tem essa característica, não tem essa capacidade, sim de penetração de pele para se alimentar de sangue. Substratos onde eles preferem se alimentar, né? Alimentos açucarados, carnes e excrementos, né? Carnes putrefadas, matérias orgânicas em decomposição, ou até mesmo meios de fermentação ali, né? Preferem esses ambientes para essas fontes de nutrientes para se alimentar. E onde a gente pode fazer uma amostragem, né? Onde a gente pode fazer um centro de controle para entender onde a gente encontra esses indivíduos. Em lixos, lixões a céu aberto, estações de tratamento de efluentes, jardins que tenham recebido adubação orgânica ali, né? Ou com excrementos de animais, né? Resíduos de matérias-primas açucaradas ou orgânicas também, e sempre durante o dia, que é o horário onde esses indivíduos mais têm sua atividade, principalmente voltado para horários mais quentes do dia, tá, pessoal? Geralmente, durante o dia, eles têm um voo mais aproximado ali a 1,5 metro de altura, e à noite eles costumam se abrigar em pontos mais altos, até pela sua própria segurança, tá? Então, a gente tem essas modificações aí de comportamento dos períodos diurnos e noturnos para as moscas, tá? Aqui uma imagem para determinar aqui, para mostrar para vocês melhor o ciclo de vida, né? Então, o indivíduo adulto que sobrevive ali de 10 a 25 dias, ele vai colocar ali uma geração de ovos entre 10 a 12 vezes no ano, ele vai conseguir fazer essas gerações. Então, ali tem de 20 a 50 ovos agrupados e eles conseguem fazer de 350 a 900 ovos na vida, né? Dentro das primeiras 8 horas até as 20 horas após a ovoposição, nós já temos o surgimento das primeiras larvas, o primeiro estágio larval. Essa larva vai se desenvolver por algumas horas, alguns dias, vai chegar ao segundo estágio, a coloração já vai começar a modificar, ela já vai começar a ficar mais amarelada. Num segundo estágio larval,
ela vai se desenvolver mais um pouco, vai ficar mais escura ainda essa coloração dessa larva e o tamanho corpóreo dela vai crescer ainda mais, até que ela chegue ao terceiro estágio, já mais escura, uma coloração mais escura mesmo e bem maior do que as fases anteriores. Após esse período, que vai durar ali em torno de 6 a 9 dias, essa larva vai se empupar, e aí essa pupa vai levar entre 3 a 4 dias para se desenvolver e eclodir num indivíduo adulto para reiniciar esse ciclo. Aqui a observação que eu falei para vocês, né? A fêmea, ela está apta a reproduzir 30 horas após a eclosão dos ovos. Então, após a eclosão dos ovos, ela já tem mais 30 horas depois, ela já pode se reproduzir, né? Já partindo para uma outra família de moscas, né, das moscas varejeiras, né, a família Califoridae, né, nós temos as moscas varejeiras, que são essas moscas já com características diferentes com relação à coloração. Nós temos o exoesqueleto já mais brilhoso, mais chamativo. As moscas varejeiras, assim como as moscas domésticas, elas também são atraídas por substâncias orgânicas, né, pelo odor dessas substâncias que são emitidas no ambiente, mas elas têm essa preferência por excrementos e restos de cadáveres de animais ou de seres humanos. Esse indivíduo é muito utilizado na biologia forense, na para a polícia, né, para a investigação criminal, ele é muito importante, porque ele determina a presença das larvas dele, determina o estágio o tempo de decomposição, o tempo que aquela morte ocorreu. Então, ele procura sempre essas fontes de alimento como preferência. Então, geralmente, as moscas varejeiras, elas são as primeiras moscas, né, os primeiros indivíduos a encontrar o resto de fezes, ou restos corpóreos aí, seja de seres humanos ou de animais, né? Elas frequentemente preferem ambientes externos do que internos, por isso que é mais comum encontrarmos moscas domésticas nas áreas internas e as varejeiras nas áreas externas das residências, tá? Observa-se essa espécie geralmente se encontra em galerias subterrâneas, ralos, coletores de águas de esgoto, águas fluviais, né? É importante sempre verificar esses ambientes para que a gente possa saber se está bem limpo, se está bem tratado, se não tem larvas dessa espécie se desenvolvendo ali. E elas são mais ativas em horários mais quentes também, né? Tem essa característica bem desenvolvida aí. Descrevendo aqui um adulto, nós temos um tamanho médio para eles, né, de 10 milímetros ali, com essas colorações metálicas, né, mais esverdeadas e azuladas. Nós temos essa característica bem determinante nas varejeiras, né? As larvas, elas maduras, medem cerca de 9 a 22 milímetros, podem variar aí de coloração e de tamanho entre espécies, né, também. Mas também tem essa coloração mais esbranquiçada, levemente amarelada, que também vai se desenvolvendo até chegar na coloração mais escura para se empupar e assim sucessivamente. A biologia desses insetos varia muito de espécie para espécie, né? E normalmente eles fazem a eclosão em pouco mais ali de 10 horas, tá? Mais ou menos 10 horas eles já estão conseguindo ovopositar. Então essas larvas, elas também vão passar por 3 mudanças, aí tem um período um pouco maior, dependendo ali do período de alimentação dela, do local onde ela foi instaurada para que ela possa se alimentar. Então tem ali entre 3 a 15 dias para ela se desenvolver completamente, para que elas possam chegar à fase de pupa, e na fase de pupa vai demorar ali entre 6 a 13 dias para que ela possa se desenvolver e virar um indivíduo adulto. Pessoal, dúvidas podem deixar aqui no chat, tá? Que a gente vai acompanhando, vai monitorando. O pessoal tá à disposição aqui para atender todas as dúvidas, tá? Então, podem perguntar que a gente vai
sanando elas ao longo da apresentação. Bom, continuando, então esses indivíduos aí, frisando aqui melhor sobre o ciclo, né? 10 a 25 dias, longevidade de vida entre 5 a 9 dias, têm capacidade de voo, também são atraídos pela luz e não conseguem penetrar embalagens, né? A gente já mostra para esses indivíduos matérias orgânicas, preferencialmente de origens animais, né, como esterco, né, carcaças, podem também atuar em matéria orgânica vegetal em fermentação, né, ali, resto de frutas, resto de alimentos que são despejados ali em canteiros para fermentação, para adubação de solo também, podem estar presentes ali esses indivíduos. E são, como havia falado, os primeiros indivíduos a chegar em animais mortos, né? A outra espécie de mosca para a gente tratar são as moscas das frutas, né? As drosófilas. São menores do que as moscas convencionais, né? Do que as moscas domésticas e principalmente do que as varejeiras também, que são bem maiores. É importante a gente inspecionar locais de armazenamento de frutas e verduras, que geralmente está associado à presença desses indivíduos mesmo. Os lixos, a gente precisa verificar resto de frutas em lixo, cascas de frutas, resto de materiais orgânicos, né? Que também atraem. E a gente não pode deixar o lixo muito tempo aberto, porque por mais de 3 horas a gente tem o aparecimento desses indivíduos, tá? Então é importante a gente tomar cuidado com exposição a lixo, do lixo aberto, exposição de frutas em fruteiras também por muito tempo, pode estragar, pode começar a atrair essas moscas para consumação ali e prejudicar o próprio material, né? Perder ali o alimento. Essas moscas, elas normalmente se reproduzem nas áreas internas da residência, principalmente no interior de ralos, né, e caixas de esgoto e gorduras. São esses pontos de proliferação que elas buscam, né? Também podem estar localizadas sob pias, né, embaixo de batentes, ou pontos de pias onde não sejam sifonadas, né, estejam abertas, bases de chopeira, bases de máquinas de refrigerante, máquinas de suco, também podem ser pontos de amostragem, né, pontos de verificação dessa espécie. Algumas espécies de mosca de frutas conseguem se desenvolver também em filtros de aparelho de ar-condicionado. Então, é importante monitorar a limpeza do ar-condicionado, como estão os filtros, como está o aparelho, se está com acúmulo ali de água, se está formando lodo, aquele filme de sujeira ali, elas também podem se localizar ali. Elas ficam geralmente no filtro do ar-condicionado, né, e se localizam ali próximo aos algodões desse filtro ali, né, que propicia um ambiente adequado para que ela possa se desenvolver ali e se manter. Aqui eu tenho uma comparação de tamanhos ali, só para enaltecer a diferença ali da drosófila para a mosca doméstica, né? Nós temos aí, nas drosófilas, os adultos eles são bem pequenos do que as moscas, medem ali em torno de 3 a 4 milímetros, tem uma coloração que vai variar do amarelo para o marrom, tem os olhos mais avermelhados, né? E as larvas elas chegam a medir também de 7 a 8 milímetros, são menores do que as de moscas domésticas e de que varejeiras, tá? Não possuem olhos, tem essa coloração também mais esbranquiçada e que vai se amarelando ali com o decorrer do desenvolvimento. As fêmeas, elas conseguem ovopositar ali em média de 500 ovos pelo ciclo de vida dela. Geralmente ovopositam próximo das frutas, né? Ou dessa matéria orgânica fresca que ela possa encontrar nos lixos. Então ela busca esses pontos de ovoposição para que as larvas possam se alimentar, tá? Um outro ponto muito usado para essa ovoposição são esses resíduos orgânicos que também possuem em tubulações de esgoto. Então, pontos de caixas de gordura, caixa de esgoto, precisam ser vistoriados e tratados para que seja evitada a proliferação desses indivíduos.
Bom, as larvas, elas vão se desenvolver nesse substrato, né, se alimentando disso, até que elas consigam se desenvolver. Os ovos, eles eclodem geralmente ali 30 horas após a ovoposição, e essas larvas vão se desenvolvendo, vão fazer ali as mudas dela, os instares, né, num período de 5 a 6 dias, até que elas consigam chegar à fase adulta, tá? Para que elas possam se impulpar e chegar à fase adulta. Também vão sair desse ambiente mais úmido para um ambiente mais seco, para justamente estar buscando essa fase de muda, né? Para que ela possa se empupar e fazer essa mudança para atingir a fase adulta. Para o controle dessas moscas, o ciclo vai de 8 a 10 dias, então está aí o período de reentrada, caso você precise fazer um reforço, um repasse, ou até mesmo uma aplicação em 2 vezes mesmo para você ter um controle mais seguro. Então você tem aí entre 8 a 10 dias para você fazer seu retorno. Tem capacidade de voo esses indivíduos, também possuem atração pela luz, não conseguem penetrar embalagens, e preferem se alimentar dessas frutas, né, desses substratos, né, dos extratos vegetais, né, essa matéria orgânica em decomposição de frutas, geralmente também, tá? Então, se alimenta de vinagre, de cerveja, de extratos de refrigerantes, de extratos de suco. Então, por isso ele basicamente gosta de ficar nessas estruturas ali, nesses maquinários, né, digamos assim. E onde a gente ia mostrar nesses equipamentos, também é importante a gente fazer amostragens ali, verificações, lixos, bueiros, ralos, caixas de esgoto, caixa de gordura, verificar o ar-condicionado, né, os filtros de ar-condicionado, para que a gente possa verificar todos esses pontos de proliferação, né? É importante a gente ter essa verificação. Aqui nós temos mais uma, que é a famosa mosca de banheiro, né, pessoal? Que é a psicoda. A psicoda, ela muito comum nas residências, né? Porque ela se desenvolve naquele substrato dos ralos, né? Naquele biofilme que é formado ali por sujidades, né? Acúmulo de sujidades que vão se formando ali, e ela vai se alimentando daquilo. Então, dos fungos ali, né, que são gerados nesse biofilme, ela vai se alimentando disso. Então, a presença delas está vinculada a esses ralos, né? As larvas desse tipo de mosca, elas vão se desenvolver nesse biofilme e vão absorver ali a matéria orgânica gelatinosa que possui ali naquele biofilme. Aqui eu trago uma imagem justamente para demonstrar isso ali. Ela vai se alimentando ali das algas, dos fungos, das bactérias, dos organismos que estão se proliferando ali dentro daquele biofilme que é gerado ali nos ralos, tá? Por isso é importante estar sempre limpando, estar sempre fazendo tratamento dos ralos, para evitar o acúmulo de sujidades e o surgimento, né, do biofilme, que vai servir como alimentação para esses insetos, tá? Então, os adultos, eles são menores ainda do que as moscas, chegam a medir ali entre 1,5 mm a 5 milímetros, tem uma coloração mesmo mais escura, e mais acinzentada, né? As larvas, elas podem chegar de 4 a 10 milímetros, também não possuem olhos e não possuem pernas, tá? São cilíndricas, mais afinadas nas suas extremidades e possuem pedaços escuros nos dorsos de cada segmento. Então, ela tem essa diferenciação de coloração na parte dorsal dela, tá? As fêmeas, elas ovopositam entre 30 a 100 ovos, é, dentro desse biofilme, né, nessa estrutura do ralo, para que as larvas possam eclodir e se alimentar. Elas fazem essa ovoposição nessa superfície gelatinosa ali dos ralos. As larvas e pupas, elas vivem nesse mesmo meio, diferente das outras que geralmente procuram um meio mais seco para se empupar. Aqui não. Nesse caso da psicoda, ela faz todo o seu ciclo ali de desenvolvimento no biofilme. Então, até a pulpa vai ser desenvolvida ali até dar a origem ao indivíduo adulto. Então, as larvas, elas vão se alimentar ali dessas bactérias, das algas, que estão ali presentes no biofilme, né, como eu havia falado.
e depois disso elas vão se desenvolver. O ovo eclode em torno de 32 a 48 horas e o adulto vive aproximadamente ali 15 dias. O ciclo de vida geral ali, para ela se desenvolver, vai durar em torno aí dos 10 dias. Também tem essa capacidade de voo, também são atraídas pela luz, também não possuem características de penetração em embalagens, e a gente amostra geralmente interiores de ralo. Durante o dia, os adultos eles permanecem nessas superfícies verticais ali de banheiro. A gente costuma ver muito dessa espécie na parede dos banheiros, né? Em espelhos, em portas de blindex, enfim, a gente vê ali. Enquanto isso, as larvas estão se desenvolvendo e se alimentando do biofilme presente ali no ralo. Aqui a gente tem um ralo bem sujo, tá? Um ambiente bem sujo, cheio desse biofilme, servindo ali de alimentação para as larvas e para o desenvolvimento das pulpas, tá? Então, o controle, a gente faz basicamente a eliminação desse biofilme, a limpeza, a higienização do ambiente já faz com que isso se torne bastante eficaz. Então, dificulta o aparecimento desses indivíduos, né? O desenvolvimento desses indivíduos nas residências. Para o controle das moscas, é importante a gente entender tudo isso, né? O surgimento das moscas nos ambientes, elas podem causar diversos prejuízos, né, para a saúde. Então, nós temos esses prejuízos relacionados aos patógenos que as moscas podem transmitir. Nós temos riscos a imagens, a problemas com relação à vigilância sanitária. Então, podemos ter prejuízos econômicos para os estabelecimentos, como eu já havia falado no início para vocês. Então, é importante a gente estar fazendo esse tratamento, tá? Então, de uma maneira geral, elas são insetos que têm essa alta predisposição a disseminar problemas de saúde e problemas com a vigilância sanitária. Então, é muito importante a gente fazer o controle desses indivíduos. É importante a gente fazer uma inspeção prévia do local onde a gente está trabalhando, justamente para que a gente possa verificar o ponto de controle, o tipo de inseto que está infestando o ambiente. É importante a gente entender qual é a característica do indivíduo que a gente está ali para a gente poder tratar. É importante saber que as moscas de fruta a gente precisa olhar, observar os locais onde tem fruta, verificar as lixeiras, né? As caixas de gordura, as caixas de esgoto. É importante na piscicoda a gente verificar o biofilme dos ralos, se o ralo está bem limpo, se o ambiente está bem cuidado, né? Já as varejeiras, é importante a gente tomar mais cuidado ali o que a gente está colocando em jardins, tomar cuidado com a adubação, moscas domésticas, tomar cuidado também com essa parte de adubação, tomar cuidado com o que a gente está deixando exposto na lixeira, tomar cuidado com o tempo que a gente deixa sujidades, perdão, matérias orgânicas expostas. Então, tudo isso facilita com que a presença desses indivíduos. Então, a gente precisa fazer uma inspeção prévia para entender qual o tipo de mosca a gente está tratando, para qual tipo de material eu vou utilizar e qual a metodologia que eu vou utilizar. Então, hoje eu estou bebendo bastante água, né? Diferente das outras, mas vamos lá. Pontos críticos, né? Para a gente entender um pouquinho de cada uma delas, para a gente verificar melhor. Então, mosca das frutas, inspecionar os locais onde a gente armazena essas frutas e as verduras, né? Verificar lixos orgânicos, se tem a presença ali de alimentos para esses indivíduos poderem ser atraídos, poderem se desenvolver, poderem se alimentar. Então, evitar deixar lixeiras abertas por mais de 3 horas para que não atraiam esses indivíduos, né? Como eles se reproduzem em caixa de esgoto, né, galerias de caixa de gordura, galerias subterrâneas, é importante a gente verificar esses ambientes também. Bases de pia, pessoal, a gente verificar o sifão, se tem sifão, se não tem sifão, se existe alguma abertura que esteja propiciando a presença de água abaixo ali da pia, que possa manter um ambiente propício para esse indivíduo se manter e se procriar e se proliferar. Nos ar-condicionados também, verificar a presença de água no ar-condicionado,
tá fazendo a troca do filtro, tá fazendo a limpeza e manutenção do filtro do ar-condicionado, para que não tenha problemas também com esses indivíduos que podem ser, sim, desenvolvidos ali nesse local. Já essas moscas de banheiro, né, a piscicoda, nós temos aí justamente observar os banheiros, né, verificar os ralos, verificar se tem presença de biofilme, desse material gelatinoso, fazer fazer a limpeza desse ambiente para que a gente possa fazer o controle, né, e reduzir assim a presença desse indivíduo nos locais. Após a realização dessas inspeções, né, a gente entra com um controle. Esse controle pode ser basicamente numa limpeza estética ali do ambiente, onde está com problema, para que a gente possa evitar. Eu deixei aqui também um aviso, né, que é muito importante isso, principalmente para nós empresas aí de controles de praga, de vetores, que a gente não pode ofertar garantia dos serviços, garantia de assistência técnica, porque são indivíduos alados, são insetos voadores, então eles podem vir de outros ambientes, podem estar no vizinho, como eu falei mais cedo, você pode fazer o tratamento hoje, mas amanhã já pode ter outras espécies ali chegando ali por janelas, por portas, invadindo a sua residência. Então, a gente não consegue fazer uma assistência, dar uma garantia de assistência técnica para esse tipo de controle. A gente só consegue mediante a contrato, formalização de contrato, onde a gente vai desenvolver cotidianamente ali, semanalmente, o controle desses indivíduos nas residências, nos condomínios, nas empresas. Enfim, é importante que os clientes saibam que não tem muito o que ser feito com relação à garantia para uma única aplicação, porque senão é prejuízo para nós, como empresas. Então, é importante a gente vincular um contrato ou vincular mais de uma aplicação já num orçamento, se for fazer uma aplicação avulsa, né, já deixar um orçamento composto para mais visitas, justamente para evitar prejuízos, tá? O material que a gente pode utilizar no controle pode ser tanto controle químico quanto atóxico, né? Onde a gente vai fazer a utilização de armadilhas luminosas, com placas adesivas para controle, monitoramento e captura. Armadilhas biológicas, né? Onde a gente faz pontos de escagem para atrair essas moscas para o ponto de captura. Utilização de escagens no ambiente também, né? Nós podemos fazer atratividades com armadilhas de feromônios para atraí-las para tanto alimentares quanto sexuais, para se contaminar. Também temos armadilhas colas, né, para prender e fixar. Podemos fazer fita pega-mosca para poder capturar esses indivíduos e fazer o uso dos produtos domissanitários, né, que é o produto, que é esse controle químico que eu vou falar um pouco para vocês à frente, né, há pouco. Cuidados com a saúde do trabalhador, que sempre for fazer a aplicação é importante tomar, sempre tem que tomar cuidado com quem está no local, com o cliente, com o empregado que vai fazer a pulverização, a aplicação. Então precisa ter todo o cuidado com os procedimentos, cuidados de segurança, e é importante deixar sempre todo mundo dentro dos assuntos, cientes do que vocês vão fazer nos estabelecimentos. Condições iniciais para o tratamento, né? Primeiro a gente deve verificar esse ambiente, fazer essa inspeção prévia. Após essa inspeção prévia, a gente deve passar as medidas adequadas para fazer. Retirar toda e qualquer substância de alimentação, né, dos armários, afastar armários das paredes para a gente poder acessar os pontos de pouso, verificar onde está a ocorrência de maior índice desses indivíduos nas residências ou estabelecimentos comerciais, né, para que a gente possa fazer esse tratamento no ponto correto e possa chegar aí a um bom desempenho aí no decorrer da aplicação. Então, gente, partindo para o controle químico, nós temos aí o controle das moscas adultas e das larvas, né, que é a fase mais voraz ali da mosca de se alimentar.
Então, pontos de tratamento. Para insetos adultos, nós temos paredes das edificações, temos áreas de descarte de lixo, temos áreas de acondicionamento de lixo. Sabemos que, por exemplo, em condomínios, nós temos uma área de acondicionamento até que a coleta de lixo chegue para fazer a retirada, e temos as áreas das lixeiras, né, que recebe diretamente o lixo. Então, precisa ser tudo controlado, tudo verificado e tudo aplicado, né, fazendo todo feito o controle nessas áreas. Canis, né, onde existe a manipulação de alimentos, áreas de armazenamento, né, de grãos e frutas e verduras. Então, temos diversas áreas onde a gente pode fazer o tratamento. A técnica, geralmente nós vamos ter pulverização, atomização, termonebulização ou escagens, né? Essas escagens elas podem ocorrer tanto por eh, eh, produtos orgânicos, né? Como por produtos químicos. Nós temos esses tipos de manuseios. Para os insetos adultos, a gente costuma fazer a aplicação em todas as áreas, né, de potencial para pouso, principalmente áreas internas e externas, tendo cuidado com a área onde a gente vai aplicar. Em áreas internas, a gente sempre sugere a aplicação de produtos com residual, sem odor, e que as pessoas da residência sejam afastadas, né, para evitar a contaminação durante a aplicação. Cumprindo ali aquele período de reentrada ali de 6 horas ali, já podem retornar com mais segurança, e a gente já fez ali esse tratamento, o produto já impregnou no ambiente e já consegue fazer o controle. A parte de escagem, aí a gente tem uma escagem que pode ser feita tanto em áreas internas quanto externas também, dependendo do que você for utilizar, e sempre posicionar e pontuar os locais da escagem, para que a pessoa saiba onde está, para não se deparar com um ponto de escagem que ela não conheça e acabar se contaminando de alguma forma. Então é preciso tomar esse tipo de cuidado também. Tem escagens naturais, onde a gente pode adicionar ali 10% de açúcar na calda durante a aplicação, para atrair ainda mais, para potencializar essa atração ali da mosca, né? E sempre fazendo ali em faixas ali de 1 metro a 1,5 metro de altura, que é geralmente a altura de voo desses indivíduos em horários de atividade, né? Então, assim a gente faz esse atrativo, faz essa aplicação e consegue monitorar, consegue capturar e consegue aniquilar esse tipo de praga. O tratamento das larvas aí já é mais direcionado, já é importante observar as estações de tratamento, de esgoto, para que a gente possa verificar a presença das larvas, né? Ali naquele substrato mais úmido, verificar esses pontos de fermentação, verificar pontos de proliferação de bactérias, dependendo da espécie ali, do biofilme. Então é importante a gente fazer essa verificação e fazer a aplicação localizada, seja no ralo, seja numa caixa de esgoto, numa caixa de gordura, seja numa estação de tratamento, num efluente que esteja contaminado ali com a presença das moscas. A gente pode fazer essas verificações e fazer essas aplicações. Para o controle não químico, eu trouxe aqui a imagem de armadilhas luminosas, onde ela possui essa placa de adesivo cola, onde ela vai colar a mosca, que vai ser atraída pela coloração UV ali, pela aquela luz mais azulada. Então, a mosca atraída por essa luz, por essa luminosidade, ela vai bater na superfície, ele tem uma superfície acrílica, onde a mosca bate e vai acabar caindo na cola e vai ficar pregada ali. E a gente consegue, mediante a isso, fazer um monitoramento para verificar o índice da infestação. Notem que a placa tem quadrantes, então por ali você já consegue fazer um tipo de medida para um controle mais especializado, para uma produção de um relatório técnico. Então tem suas vantagens o controle através de uma armadilha luminosa, tá, pessoal?
Aqui nós temos o exemplo de uma armadilha biológica, né, onde é colocado o atrativo ali alimentar ou sexual, para que as moscas sejam atraídas, elas adentrem ali no substrato, não consigam sair e acabam caindo ali na cauda, e aí elas morrem. Esse é o conceito, tá? Temos o controle por aplicações em placas, né, que seria um pincelamento ou uma pulverização localizada nessas placas. Notem a coloração da placa, pessoal. As moscas, elas são mais atraídas para esses pontos mais amarelados e avermelhados. Então, quando a gente faz placas com esse tipo de coloração, com essas listras, nas placas, a gente atrai com mais facilidade as moscas. Então, a gente pode fazer, tá vendo aqui, são imagens de uma fábrica e de um lixão. Na fábrica, cada baia, cada parte de ponto de abertura, de docas, foi instalada uma placa, seja ela feita com material em PVC, ou um pano, ou um tecido qualquer, ou um plástico, filme, onde foi colocado ali na parede e bem esticado para que ele pudesse ficar ali, e foi pincelado ou foi pulverizada essa placa com o inseticida com atrativo, que aí as moscas foram e se contaminaram. No nosso caso, com o nosso Agicron, né? Eu vou falar um pouco mais sobre os produtos para vocês. Aqui nós temos outras metodologias, que seria por atratividade por mosquicidas granulados, né? Nós temos o moscaute granulado, que tem esse efeito de atração. A gente coloca ele numa bandeja, num pratinho, e ele vai atrair as moscas que vão se alimentar ali por ingestão, vão se contaminar por ingestão. Temos também os cordões embebecidos, que podem ser instalados ali como se fossem varais, às alturas de 1 metro a 2 metros ali, dependendo do que for feito, justamente para poder fazer pontos de pouso com atrativo. Então a mosca ela vai ser atraída ali pelo feromônio sexual ou alimentar e vai se contaminar por contato e ingestão ali, dependendo do que for onde estiver aplicado. E temos o pincelamento de superfícies, tá? Não necessariamente precisa ser numa placa. A placa auxilia na atratividade, principalmente para áreas externas e áreas com mais índices de autoinfestação. Então, as áreas internas, a gente pode fazer apenas um pincelamento de superfícies, substratos, estruturas onde elas geralmente estão pousando ali. Na imagem aqui eu estou demonstrando para vocês uma batente de janela, uma janela onde as moscas geralmente estão frequentemente pousando, tá? Então a gente faz essa aplicação por pincelamento, e aí a gente consegue fazer com que a mosca se contamine, né? E aí, pessoal, partindo já, hoje o conteúdo está um pouco mais rápido, né? Eu sei, mas é importante também trazer para vocês esse conhecimento bem prático. Já traz assim, bem. Fala-se sobre a biologia, fala-se sobre o comportamento e fala-se sobre o controle de uma forma até um pouco mais rápida, mas que deixa bem frisado para vocês. Então, já partindo agora para os domos sanitários, né, para os nossos produtos, eu vou começar falando sobre o Trimax. Perdão. Vou começar falando sobre o Trimax, que é um produto que eu já trouxe aqui outras vezes. O Thiago também trouxe para o controle de percevejos, para o controle de mosquitos, para o controle de aracnídeos, para o controle de pulgas e carrapatos. Eu trouxe aqui na aula passada. Então, assim, mais uma vez, trazemos um produto que ele é excepcional para esse tipo de controle desses insetos, tá? Principalmente aqui para moscas, porque ele atinge tanto a fase adulta quanto a fase larval. Então, é um produto que ele é completo. É um produto que ele é composto de bifentrina, acetamiprid e piriproxifene. Então, ele vai ter um efeito de regulador de crescimento, vai ter um efeito sistêmico e vai ter esse efeito de ação rápida, né? Tem o efeito de transferência causado ali tanto pelo piriproxifene quanto pelo acetamiprido, tem essa bifentrina atuando nessa contaminação mais rápida da praga-alvo,
por não ter esse radical ciano, mesmo sendo um piretroide, não possui radical ciano, então a mosca também não percebe a sua contaminação, então isso ajuda muito no controle, assim como no mosquito também não percebe, então o controle é muito facilitado com esse tipo de produto, né? Além disso, nós temos um produto com baixas dosagens, o que facilita muito no seu uso, né? Na durabilidade da utilização desse produto. Então, você ganha um custo-dose muito potente, 25 ml para 10 litros de calda, né? Então, você vai ter uma boa aplicação, e você consegue fazer aí um resultado com 2 a 3 aplicações, tá? Justamente porque a mosca, você precisa fazer todo esse controle especializado com relação às larvas e aos indivíduos adultos. Se você não encontra pontos de larva no ambiente de controle, pode estar vindo do vizinho, então a gente precisa fazer o controle especializado. Então, por isso que são entre 2 e 3 aplicações, para você poder quebrar todo esse ciclo ali da vida da praga, já direcionando até para permanências de residual desse produto no ambiente, tá? Então, a aplicação focal diretamente nos pontos foco, onde as larvas estão sendo depositadas, né, onde os ovos foram depositados, e aí matéria orgânica e fermentada, aplicações de superfícies, né, que vai controlar esses adultos, né, paredes, pontos de pouso, como pulverização ali diretamente na parede, pulverização em áreas externas, pulverização em janelas, em batentes, pode ser feito também a aplicação do Trimax nesses pontos. E na segunda a terceira aplicação, com intervalo entre 5 dias ali, entre uma e outra, justamente para auxiliar nessa quebra de ciclo de vida. Um outro produto que eu trago para vocês é o nosso Spurion WP, né? O nosso pó molhável. Ele é à base de acetamiprid com abifentrina. Então a gente vai ter um controle bem especializado também para isso. São sachês hidrossolúveis, né? Nós vendemos a embalagem para áreas internas, para residências e comércios. A gente costuma ofertar para os clientes essa embalagem de 25 gramas, que vem dentro de uma caixa com 500 gramas, tá? São divididos nesses sachês de 25. O sachê, dentro esse sachê externo, ele tem a informação do produto, e dentro desse sachê a gente tem o sachê hidrossolúvel. Você coloca ele diretamente na água e faz uma pré-calda. Se tratando de pó molhável, se tratando de suspensão concentrada, a gente sempre aconselha fazer a pré-calda. A pré-calda ela vai fazer com que você consiga homogeneizar melhor a cauda e fazer com que você tenha menos problemas com riscos de entupimento de bico. Então é importante sempre estar fazendo uma pré-diluição para esse tipo de produto, tá? E aí a gente vai fazer a aplicação tanto num pulverizador costal quanto num pulverizador manual. A gente pode fazer essa aplicação direcionada em pontos de pouso, tanto em ambientes internos quanto ambientes externos, e a gente vai ter esse controle efetivo para insetos adultos, tá, pessoal? Aí eu já não falo mais de larva, aí já é o tratamento mais direcionado para o indivíduo adulto, para residências mesmo, comércios, indústrias, áreas internas, tá? E externas também, perdão. E o Agicron, que também é um pó molhável, né? Nós temos um outro produto também, que é o Moscout. Esse é um granulo dispersivo. Eu não trouxe o Moscout hoje, mas eu trouxe o Agicron. O Agicron, a gente tem esse acetamiprid a 10%. Então, nós temos uma potencialização de ativos para atrativos sexuais e alimentares dentro dessa formulação do Agicron. É um produto que ele tem uma extrema capacidade de aniquilar os indivíduos adultos, tá? Então, eu trouxe aqui também um quadro demonstrativo da aplicação para diferenciar um pouco sobre a penetração de cauda e a aplicação desse pó molhável, tá? O pó molhável, ele nas superfícies porosas, né, como paredes, estruturas onde a gente aplica, madeiramento, dependendo do que for, paredes chapiscadas, tijolos, enfim, esses pontos, eles têm uma dificuldade maior na aderência de produtos líquidos, né? Geralmente os produtos líquidos, eles
infiltram com mais facilidade ou escorrem, enfim, e não deixam o ambiente por muito tempo protegido. O pó molhável, ele já tem uma fixação diferenciada. Então, a fixação do pó molhável, notem que a linha vermelha é a superfície onde está sendo aplicada, né? Está ali sendo demonstrada. E os pontos amarelos são os princípios ativos presentes ali no Agicron. Então, o princípio ativo ele vai se aderir a essa partícula, a essa superfície. Então, ele vai se aderir, vai ficar por mais tempo fazendo o seu efeito, ele vai ter uma aderência melhor ali, ele vai ter um ponto de contaminação. E notem que acaba tendo diferenciações também no tamanho de partículas do princípio ativo no pó molhável, né? Que consegue se estruturar ali. As partículas maiores, né? Elas não se prendem tão facilmente nessas fendas, justamente porque elas estão maiores. Então, é importante fazer a pré-cauda para melhorar ainda mais essa divisão ali das partículas, né? Para você ter um ponto de aplicação melhor. E aí você conseguir partículas com menos diferentes tamanhos de gota, né? Ali com tamanhos mais sincronizados ali. Então você consegue fazer uma aplicação mais especializada. O pó molhável ele vai ter essa aplicação na superfície, mais essa aderência na superfície mais agradável. Então, o tratamento com pó molhável, às vezes, é mais bem sucedido do que com a aplicação líquida já diretamente. Então, é importante ter esse tipo de aplicação de produto no seu arsenal, para que você possa trabalhar de diversas formas o ambiente, tá? Aqui falando um pouco continuando sobre o Agicron e justamente explicando um pouco sobre esses métodos de aplicação, né? O Agicron ele te propicia fazer pincelamento, te propicia fazer pulverização localizada, te propicia embebecer barbantes. Então, eu trouxe aqui o quadro de informações do Agicron justamente para mostrar isso. Aqui nós temos os exemplos ali, né, do cordão sendo embebecido na cauda, temos um pulverizador ali patinho, né, um pulverizador manual para fazer a aplicação focal já diretamente ali nas placas ou no substrato, na superfície, né, diretamente. Temos o pincel para fazer um exemplo de um pincelamento, como eu mostrei anterior para vocês. E nós temos aqui o quadro justamente de informação da utilização desse produto. Então, nós temos 25 ml desse produto, você consegue fazer ali, atingir uma área de 10 a 25 metros quadrados para pincelamento. Para cordão, você consegue fazer 10 a 25 metros de corda. E pulverização, você consegue pulverizar entre 5 a 12 metros. Geralmente, você vai fazer 25 ml, 25 gramas para 20 ml de água para você ter a cauda para pincelar. Vai fazer a mesma quantidade de cauda para cordão e vai fazer uma quantidade um pouco maior para você poder pulverizar esses 12 metros quadrados ali com a aplicação localizada, que seria com o uso do patinho. Vai utilizar 200 ml de água. Para 100 gramas, aí nós já vamos jogar para 80 ml de água e 800 ml de água, já aumentando a área da sua ação, chegando a 40 a 100 metros para pincelamento e cordões embebecidos, e chegando a 800 metros, e chegando a 50 metros para pulverização convencional. 300 gramas desse produto, nós vamos ter ali uma área de atuação de 300 metros para cordões e pincelamento, e vamos ter uma área de 150 metros para pulverização. Usando uma embalagem inteira de 1 kg desse produto, nós vamos chegar a 500 metros quadrados para pulverização e até 1.000 metros quadrados para pincelamento e cordão. Então, pessoal, a gente tem um ganho muito positivo com relação a esse produto. 1 kg desse produto você pode atuar de várias maneiras e por várias vezes. 1 kg desse produto costuma durar bastante tempo, principalmente dependendo de quantas
serviços a sua empresa costuma fazer de moscas no mês, tá? Então você consegue um produto com um bom custo-benefício para você atender diversas formas, diversas metodologias que você pode usar de cliente a cliente. Dependendo da situação de cada um, você pode fazer um tipo de aplicação diferente. E o efeito residual, que é muito importante para esse procedimento. O pincelamento geralmente vai de 6 a 8 semanas, e os cordões e a pulverização, ela já vai mais entre 4 a 6 semanas de durabilidade do residual desse produto. Então, é um produto de excelente qualidade. Aqui nós temos uma demonstração do efeito dele, né, pós-aplicação. Nós temos efeitos para áreas externas, né, com grande índice de proliferação de moscas, principalmente, que provavelmente é uma área de granja, né, de, de, de corte de frango, onde tem muita mosca, geralmente dá muita mosca, tá? Também currais, pode ter muita presença de mosca, açougues. Então, nós temos aqui um controle bem efetivo das moscas aqui. Notem a quantidade de moscas mortas após a aplicação do Agicron, tá? Isso aqui é a aplicação de Agicron. Eu não falei, mas me lembrei agora aqui para falar logo, sobre o Spurion WP. Ele, para granjas de corte de frango, né, ele também é bastante utilizado, porque ele consegue fazer o controle do cascudinho. O cascudinho, ele é um inseto que ele vai se manter ali nos galinheiros, né, nas áreas de produção ali do frango, e não vai permitir com que o frango engorde. Então, a gente, com esse produto, com o Spurion WP, a gente consegue fazer esse controle do cascudinho, e a gente tem um bom resultado para áreas de granja, né? Bons rendimentos já comprovados para isso. Então é importante também falar sobre isso. Para você que atende esse tipo de cliente, é uma boa solução para você tanto fazer o controle diretamente das moscas, tanto do cascudinho, para evitar problema de não ganho de peso dos frangos, tá? O frango não consegue engordar. Deixar todos cientes do controle efetivo e em equipe, né? É um sistema integrado, né? Um controle integrado de pragas. Então precisa ter a ajuda também dos estabelecimentos, né? Então a adoção dessas medidas pelo cliente vai fazer uma ajuda significativa na obtenção dos resultados e da solução dos problemas das infestações, tá? Então, primeiramente, eliminar resíduos orgânicos das áreas adjacentes às edificações, eliminar possíveis pontos de depósito de lixo, eliminar oferta em áreas de jardinagem, tomar muito cuidado com isso. Manter lixos sempre vedados, com sacos plásticos, né, para que você possa fazer essa vedação, deixar as caçambas de lixo sempre fechadas, evitar que o lixo transborde, fazer sempre a coleta, a retirada desses lixos armazenados para um outro ponto, para evitar a lixeira acumular e transbordar. Os ambientes onde for acondicionado os lixos recolhidos das lixeiras, esse ambiente precisa estar sempre tratado e também vedado, deixar bem tudo fechadinho, de preferência, se conseguir colocar num container ou num suporte que mantenha fechado também para até passar a coleta do lixo, é de bem valia, é bem visto isso, tá? Os ralos, né?
que são pontos de proliferação, é importante manter também sempre limpos e tapados para evitar o acúmulo de sujidades, evitar a proliferação. Tomar cuidado com a adubação, né, de estercos e restos orgânicos em jardinagens, como eu já havia falado. Fazer a utilização dessas lâmpadas externas, né, utilizar lâmpadas de vapor de sódio, né, que propiciam uma baixa concentração de raios ultravioletas, fazer o uso das armadilhas luminosas para atrair esses insetos e você conseguir capturar caso seja necessário. Instalação de barreiras físicas, tá? Como cortinas de ar, cortinas de PVC, principalmente em locais de fabricação, tá? Indústrias alimentícias, açougues. É importante ter esse cuidado para evitar a presença desses indivíduos ali, o ponto de acesso para esses indivíduos. E, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre moscas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham, que nos acompanharam e que vão nos acompanhar aí nos vídeos que ficaram gravados, né? Agradeço muito o feedback positivo que todos vocês têm nos dado, tanto nas apresentações do Thiago, quanto nas minhas apresentações, tanto pela nossa iniciativa de trazer esse conhecimento para vocês, essas oportunidades de crescimento técnico, tá? Então, em nome da i7 Max, como coordenador técnico da linha PCO, eu agradeço muito a todos vocês por terem nos acompanhado, por terem tirado um momento do seu dia, das suas quintas-feiras, para nos acompanhar. E isso eu agradeço muito por todo o apoio e todo o carinho que vocês têm nos dado. Ano que vem tem muito mais. Esse ano nós estamos encerrando agora justamente para planejar para o ano que vem, e também é um momento que todos vocês, assim como nós estamos numa correria de finalização de ano, né? Mais um ciclo que se encerra, para que outro possa se iniciar e que a gente consiga desenvolver um ótimo trabalho para o ano que vem. Então, pessoal, eu agradeço muito de coração a todos vocês. Muito obrigado. Tenham um ótimo final de quinta-feira, um ótimo final de semana. Espero que todos tenham um ótimo fim de ano também. Aproveitem bastante, desenvolvam bem as ideias de vocês com relação a tudo que a gente explicou e passou para vocês até o momento. Nos procurem para retirada de dúvidas, para solicitação de produtos, para treinamentos técnicos. Estamos à disposição. Eu, Thiago, a equipe i7 Max está disposta a atender todos vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até breve, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Quer controlar as pragas em todas as fases do ciclo de vida? Use Trimax. Trimax tem em sua fórmula ativos que eliminam as pragas na vida adulta e também ninfas e larvas. Trimax acaba de vez com escorpiões, baratas, mosquitos e larvas e é eficaz também contra carrapatos, moscas, percevejos e pulgas. Trimax é um produto de baixo odor, não mancha e dura até 90 dias. Você também pode evitar que as larvas de moscas e mosquitos se desenvolvam usando Trimax nos focos de contaminação com água parada e acumulada. Mantenha sua empresa e sua família protegidos. Trimax, a solução perfeita contra as pragas em todas as fases. A i7 Max nasceu do sonho do Cláudio Macera, que tinha como visão criar algo muito além de uma empresa. Com anos de experiência e uma base sólida de conhecimento, ele transformou essa visão em um caminho de inovação, apoio à pesquisa, crescimento e constante evolução. Em cada etapa da nossa jornada, enfrentamos desafios, celebramos conquistas e aprendemos com cada experiência. Investimos continuamente em estrutura de ponta e tecnologia de última geração, que garantem não só a excelência de nossas operações, mas também que nossas soluções atendam às exigências mais rigorosas do mercado. Na i7 Max, nossa missão é clara: oferecer soluções eficientes e inovadoras, que promovem o bem-estar e a saúde das famílias. Cada produto que desenvolvemos é pensado para proteger a vida das pessoas e os ambientes, além de nutrir e cuidar de plantas e jardins. Nossos produtos são fabricados e entregues com os mais altos padrões de certificações
refletindo nosso compromisso contínuo com as mais avançadas técnicas de fabricação e com total dedicação à qualidade e à segurança. Queremos ser a maior e melhor empresa do segmento, referência em inovação e excelência, pois acreditamos que podemos alcançar esse objetivo através do trabalho contínuo, do esforço coletivo e da busca incessante pela melhoria. Nossos valores são os pilares que sustentam nossa jornada. Inovação. Energia. Alegria. Comunicação. Encantamento. Excelentes resultados. E, acima de tudo, humildade. Na Inset Max, acreditamos que a empresa é feita de pessoas. São elas que, com dedicação e paixão, transformam sonhos em realidade. Cada colaborador é fundamental para o nosso crescimento e sucesso, e é com esse time unido que continuamos a nossa jornada. Estamos apenas começando. Vamos juntos continuar a jornada de transformar o futuro com soluções cada vez mais inovadoras e tecnológicas, sempre colocando o bem-estar das pessoas, a proteção dos ambientes e nutrição dos jardins em primeiro lugar. Inset Max, proteção e cuidado para todos os tipos de ambientes.